Por que que Deus ele tem que provar a gente, Deus tem que testar a gente para depois a gente receber a nossa bênção, o nosso milagre, né? Por que que Deus tem que colocar a gente na prova? Por que a gente não recebe logo a nossa vitória, né? Por que que a gente não recebe logo, né, a nossa bênção financeira, espiritual? Ou por que demora tanto? A gente vamos estar falando sobre isso nesse vídeo. Eu quero pedir para você compartilhar em nome de Jesus. E está começando mais um vídeo neste canal, Ensino na Palavra. Bom, queridos, hoje a gente vamos falar sobre o barro, que tem que passar por processos, que tem que passar por princípios para ele se tornar um vaso. Não tem como a gente explicar esse tema se a gente não falar do barro, que depois ele vai se tornar vaso. Bom, queridos, se a gente estudar, há 200 tipos de barro. Há 200 tipos de barro, mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. Então, ou seja, no meio de tantas pessoas que está neste mundo, Deus escolheu você, para você ser um vaso na mão dele. Mas para isso você tem que passar por processos, para isso você tem que ser provado, para depois ser aprovado por Deus, não é verdade? A palavra de Deus diz assim: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero passar aqui o primeiro processo que o barro ele tem que passar. Ele tem que ser peneirado. Primeiro processo que o barro ele tem que passar, ele tem que ser peneirado. Por que que ele tem que ser peneirado? Porque nele existe muita sujeira, muita poeira. Então Deus precisa peneirar para que a sujeira, para que as poeiras, ela venha a ser retirada daquele barro. O segundo processo que um barro ele tem que passar, ele tem que ser amassado. Ou por que, Igor, que ele tem que ser amassado? Para que ele venha amolecer e para que as sujeiras que estão escondidas, ela possa aparecer, então o oleiro possa ali tirar a sujeira que está naquele barro. Esse foi o segundo. O terceiro, ele tem que ser moldado. O porquê que ele tem que ser moldado? Para ele ganhar a forma de um vaso. Assim somos na nossa vida, na minha e na sua vida. A gente tem que ter a forma de um vaso. A gente tem que ter a forma de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E o quarto passo, ele tem que passar pelo fogo. Por que que ele tem que passar pelo fogo, né? Ele tem que passar pelo fogo para que ele possa ganhar resistência, para que ele possa ganhar força, para que ele não venha se trincar novamente. Querido, eu estou dando esse exemplo de vaso e de barro, porque a gente somos um vaso na presença do Senhor. Outrora eu era barro, mas o Senhor me fez um vaso novo. Deus pegou aquilo que é barro e se tornou em um vaso. É eu e você. Quando a gente está no mundo, para o mundo a gente só é barro. E as pessoas querem nos pisar, as pessoas querem nos humilhar. Aí Deus pega aquilo que ninguém dá valor e o que Deus faz? Deus vai e cria um vaso. Você é uma pérola na mão de Deus. Mas para isso você tem que suportar os processos da vida. Você tem que passar pelo fogo. Você tem que ser peneirado por Deus. Você tem que ser moldado por Deus. Você tem que ficar na mão do oleiro. Você tem que ser amassado por Deus. É por isso que você às vezes se sente triste. É por isso que às vezes você se sente fraco. Por quê? Porque Deus está te amassando
Por quê? Porque você está passando pelo fogo. Por quê? Porque você está passando pela prova. Mas não desista. Tudo isso é para que você possa se tornar um vaso. É para que você possa ter qualidade. Então, para você ter qualidade, você tem que ser peneirado. Para você ter qualidade, você tem que ser amassado. Você tem que ser perseguido. Você tem que ser caluniado. Para que você possa se tornar um vaso na presença do Senhor. Então, se você está passando por perseguição, é porque você é um vaso. Se as pessoas estão pisando em você, não tem problema, é o processo do barro. Ele tem que ser amassado, ele tem que ser pisado para que ele possa se tornar um vaso na mão de Deus. Tá aí a resposta. O porquê Deus tem que nos provar, para que a gente possa se tornar um vaso. Deus nos prova para a gente se tornar um vaso. Deus nos prova para que a gente nunca venha se esquecer da onde Ele nos tirou. Se você está na lama, se você está como um barro, deixa o oleiro te moldar. Em nome de Jesus. Não desista dos processos. Deixa os processos, princípios acontecer na sua vida, naturalmente. Deixa Deus, Ele te aprovar, para que você possa se tornar um vaso escolhido na mão de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.